Olá, tudo bem? Passando por aqui bem rápido para te lembrar que agora a Simples ela está no Spotify. Então você pode ouvir todo o conteúdo da Simples na hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas faz o seguinte, segue a gente e compartilha essa novidade aí. Outra coisa é lembrar que esse podcast, o Simplecast, tem o apoio da Igreja Batista em Renovação Espiritual, tem também o apoio da BN Livraria, da Baicuf, também do Cantinho Árabe, da Contabilidade Joana, dos Estofados Alves, ali na Jaqueira. Também tem o apoio da Guilf Confecções, tem o apoio da Mob, né? São móveis planejados e também decoração. Tem a Movimente, Academia Gustavo Luiz Treina e também a Panificadora Porto Novo. Tá ok? Então, vamos pro corte. Simples Web Rádio, e você tá aí assistindo a gente, né? Ouvindo a gente, e a gente fica naquela, né? A gente só começa a se preocupar com determinado tipo de coisa na vida da gente quando essas coisas começam a acontecer com a gente. A gente jamais imagina que tal coisa vai acontecer até que ela começa a acontecer. A gente acha que só vai acontecer com os outros. O que eu quero falar? Que eu tô falando sobre a questão agora dos golpes na internet que estão em Além Paraíba de uma forma assim exagerada. Eu nunca imaginava de ouvir relatos que eu tenho ouvido nos últimos tempos aqui na cidade de Além Paraíba e tranquilamente aí na tua cidade ou no seu país, onde você estiver assistindo a gente agora neste exato momento, deve estar sabendo, ou infelizmente também deve ter sido vítima de golpes da internet. E tá variado, né? Hoje tem a tecnologia da inteligência artificial, né? Eles conseguem agora até imitar sua própria voz. Então, assim, a coisa chegou num patamar de, vamos colocar, né, de inteligência dessas pessoas que são do mal, são pessoas mau caráter, que a gente fica preocupado, né? Aí eu fui atrás para trocar uma ideia e fiz um convite para a delegada aqui de Além Paraíba, a doutora Daniele Ribeiro, para bater um papo com a gente aqui hoje, exatamente sobre esse assunto e para orientar a gente, para saber como é que a gente deve lidar com essa situação, formas de prevenção, se é que existe uma forma de prevenção. Eu acho, por exemplo, que não tem como você mandar um Pix para uma pessoa que você não conhece. Eu acho que você rever esse dinheiro de Pix, eu acho praticamente impossível. Mas vamos pegar mais detalhes aqui com a doutora Daniele Ribeiro, com a delegada de polícia aqui de Além Paraíba, para a gente poder pegar mais informações e ficar informado, né, sobre essa questão. Daniele, seja muito bem-vinda aqui à Simples Web Rádio. Como tá tendo casos de golpe aqui em Paraíba com esse negócio de internet, né? Obrigada pelo convite. Realmente está demais. Temos um registro muito grande de boletim de ocorrência aqui diariamente de crime de estelionato. Tanto na delegacia da Polícia Civil quanto na Polícia Militar, a gente tem tido registros diariamente. Agora, a gente fica preocupado, né? Porque, por exemplo, semana passada, um amigo meu, o pai dele, que é idoso, ele acabou perdendo 15 mil reais na boca do caixa, né? Só que também a gente fica sabendo que tem crianças também que acabam infelizmente caindo na lábia também desses golpistas também. A gente fica é uma coisa. Semana passada eu recebi um aviso do meu stream de filmes para fazer um pagamento. Demorei uma semana para efetuar o pagamento até ter certeza que era da Netflix. Tá todo mundo cabreiro. Como é que a gente lida com essa situação? Como é que você... Aliás, não só você como delegada, você como pessoa, como é que você fica a cabeça da Daniele Ribeiro em relação a esses golpes agora aí? Tem que tomar muito cuidado, porque qualquer pessoa tá caindo e não tem essa de classe social, né? Eu falo que tá acontecendo golpes democráticos para todos, né? E às vezes estão transações altas, o prejuízo é muito alto. Então, o mais importante aqui do que registrar a ocorrência após o fato é se prevenir, é tomar precauções, observar o que você está fazendo, a fonte, não conversar com estranhos, cuidado com certos tipos de coisas que parecem facilidades no primeiro momento, porque é isso que a gente vê, as pessoas se iludem com certas facilidades, como você falou, crianças e adolescentes, às vezes acabam enviando documentos, fotos, informações para desconhecidos nas redes sociais, que a internet veio para facilitar, mas nesses casos está dando prejuízo, né? No caso... a pessoa que ela foi... Vamos colocar assim, ela foi vítima de um golpe na internet. Qual é o primeiro
passo que ela tem que tomar descobrindo que ela foi lesada por um golpe desse? Bom, o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência de estelionato pode ser feito, inclusive, virtualmente, né? Até uma coisa que facilita, porque a pessoa em casa, no computador, no celular, você pode acessar o site Delegacia Virtual MG, porque aí você pega, vai ter o passo a passo lá dos crimes que você pode fazer pela internet. Então, no caso, o estelionato é uma possibilidade. Aí vai te passar o passo a passo para você poder ir gerando o seu boletim de ocorrência e você pode escrever o texto. Mas isso é uma coisa para facilitar. Nada impede que você compareça a uma delegacia de polícia ou na polícia militar. E após a elaboração do boletim de ocorrência, o crime de estelionato, em regra, ele precisa de representação. O que é representação? A vítima manifestar o desejo de dar continuidade àquele processo. Então, tem que ir à delegacia para assinar um termo de representação. Então, mesmo você fazendo uma ocorrência na internet ou na polícia militar, você deve comparecer à delegacia para dar prosseguimento. Alguns casos, como você falou, quando a vítima é idoso, deficiente, criança, ou contra a administração pública, né, governo, nesses casos não precisa de representação. O delegado automaticamente vai abrir a investigação e instaurar um inquérito. Mas, no geral, tem que representar. Mas, digamos, a pessoa pegou, fez o... a partir desse momento que aconteceu, né, de você fazer o BO, o boletim de ocorrência, tudo mais, existe... Vocês têm dados do resultado? Vale a pena ir lá e fazer? Sim. Na verdade, a gente toma as providências a partir das informações. Se for um golpe, por exemplo, que envolve Pix, envolve banco, a gente pega o depoimento da vítima. Quanto mais informações, prints de conversas, fotos, tudo que tiver de documento leva para a delegacia. E a gente oficia, por exemplo, a gente vai oficiar o banco, as contas, para saber se existe aquelas pessoas. A gente oficia a operadora de telefone. A gente oficia quando envolve, por exemplo, o Instagram, o próprio Instagram. A gente oficia o WhatsApp. Então, na verdade, o que a gente faz é prosseguir as investigações e oficiar as pessoas para tentar coletar o maior número possível de informações para ver se a gente consegue apurar os fatos. E outra coisa, por exemplo, semana retrasada, um chegado meu foi pagar um IPTU do carro. IPVA. O IPVA, aliás, desculpa. Um IPVA do carro e entrou no site do Detran. E não era o site do Detran. E ele levou um prejuízo de R$ 1.600. Como é que eu faço com uma situação dessa? Então, a questão do Detran está acontecendo inúmeros golpes, não só aqui em Paraíba. Por quê? Porque agora você não entra no site do Detran. Mudou o site, que antes era no Detran, agora eu trouxe até aqui o site, é trânsito.mg.gov.br. Esse site que você digita o trânsito, as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, não procuram, às vezes, sei lá, um despachante, elas entram de cara no site do Detran. Que aí te redireciona as pessoas que estão envolvidas com golpes, que a gente sabe que são inúmeras, vão te direcionar, por exemplo, para você fazer um pagamento, alguma coisa equivocadamente. E a pessoa, às vezes, passa despercebido, acha que está fazendo o correto e você não observa os detalhes. Quais são os detalhes, por exemplo? Que isso é importante. Você tem que observar, quando gera um boleto para você, os boletos são boletos de bancos oficiais que o Estado trabalha. Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Caixa Econômica. Às vezes, quando acontece esses golpes, você vê que sai daqueles bancos que são tipo PicPay, Nubank, umas coisas que não são sites oficiais de pagamento, não são bancos credenciados pelo governo. E você tem que observar, no caso, a fonte pagadora. É o CNPJ, é o CNPJ da polícia, é o CNPJ da Secretaria da Fazenda. Eu trouxe até o número aqui. Pode falar. CNPJ, que é 18-715-615/001, dígito 60. Esse é o oficial. Só que geralmente vem boletos de outros bancos. E as pessoas nem se preocupam de ir lá. As pessoas não se preocupam. Então coloca assim, que vai ser pago para o Detran. Fonte recebedora Detran. Não é isso. Então as pessoas acham que estão fazendo, tem os golpistas por trás que estão aproveitando essa mudança do site do Detran para trânsito.mg.gov.br e estão caindo em golpes. Infelizmente. Mas eu fico pensando, né? Esses órgãos, né? Que são grandes aqui no país, né? Detran e outros mais aí. Eles não teriam que ter uma política de
de segurança nessa questão de ataque cibernético, não? Tem, com certeza. Eles têm, são sites seguros, mas a questão é que a pessoa está entrando no site errado, né? E tem muitas empresas também que estão colocando assim, que parcela e não sei quantas vezes. Isso. Que aí... As pessoas, na verdade, elas caem muito em golpes porque elas procuram determinadas facilidades. São ofertadas condições, às vezes, que são melhores. A pessoa acredita, às vezes, ela acredita que está fazendo certo, né? E às vezes não, por falta de conhecimento mesmo, está acreditando que tá no caminho certo e não está. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes aparecem coisas, certificar. Aquilo realmente existe? Existe essa possibilidade, por exemplo, de eu parcelar o meu carro e pagar em 20 vezes? Será que existe alguma oportunidade? Então, assim, as pessoas às vezes olham facilidades e não observam os detalhes. Eu falo assim, né, que eles trabalham muito com o psicológico da pessoa. Sim. Né, que nem meu caso. Eu recebo, depois eu te mostro aqui. Eu recebo muito e-mail, tipo, Gustavo Beltrano de tal, CPF Beltrano de tal, é o CPF correto mesmo que eu tenho. Por que você não veio pegar o teu seguro, o seu aluguel social? Eu não tenho aluguel social. Só que eu falo assim, que a gente, o ser humano brasileiro no todo, ele tá em busca de boas notícias. Boas notícias. Né? Então ele fica... Acontece, tipo, a Daniele ter esquecido de pegar de ter pego o fundo de garantia dela de 89, um exemplo. E tá lá, de repente, guardado na merrequinha lá, R$1.000, R$800, R$50. E você fica assim, ai, que legal. Então a pessoa fica achando que isso tá acontecendo com ela naquele momento. Os caras são bons nisso, eles trabalham com o psicológico. E quem tá assistindo a gente agora aí, cuidado, porque também eles colocam assim, clique aqui. Clique aqui. Esse clique aqui, minha filha, a casa cai. Né? São então, os links duvidosos. Tem que tomar cuidado com esse tipo de link, de coisas que manda você fazer. E golpes também acontece muito no LX, questão de venda de carros, está tendo direto. Pessoas às vezes anunciam o seu carro para poder vender, aí vai um golpista, pega aquelas mesmas facilidades, anuncia o seu carro que já foi anunciado, você acha que está negociando com a pessoa correta e não tá. Vem um outro, pega, marca direitinho com você parece que tá todas as condições favoráveis. E quando vê, caiu num golpe, toma um prejuízo. Ficar ligado. O jornalista Manfrini Lucas, de Juiz de Fora, ele tá aqui falando o seguinte: é cada vez mais comum o crescimento de crianças com aparelhos celulares e contas pessoais em redes sociais. Qual é o papel dos pais no cuidado e na proteção dessas crianças? Essa é uma situação até que a gente vê cada vez mais, né? Eu tenho como policial orientada aos pais, tem que controlar, sim, o uso indiscriminado dos aparelhos telefônicos por parte de crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que eles estão criando contas, tendo conversas. Então, isso eu acho que é necessário uma conscientização por parte dos familiares. Porque a gente vê, às vezes, o pai trabalha o dia inteiro, tá cansado, a mãe chega em casa, o filho chega da escola, dá o celular para a criança, às vezes, ficar quieta, né? Vamos distrair um pouquinho, vamos conseguir fazer seus afazeres e não presta atenção onde a criança está fazendo, com quem está conversando, tipo de conversa, o tipo de amizade, o tipo de coisa que está fazendo e acaba trazendo repercussões negativas, né? A doutora Daniele, para quem não sabe, de vez em quando eu vejo, tem as redes sociais dela. Se você quiser, depois você pode divulgar a sua rede social aqui também, mas eu observo que você tem feito muita palestra. Tem. Né? E a gente estava falando aqui fora do ar sobre a questão de golpes também com essa turminha. Sim. Então, é dos mais variados. Agora, vamos ser bastante claro aqui que é para informar as pessoas. Por exemplo, acontece muito daquele rapazinho bonitinho aparecer no Instagram, ou se não pelo Messenger do Facebook, ou se não pelo próprio WhatsApp, porque eles conseguem achar seu WhatsApp. É incrível. E fica aquela coisa de fazer começa ali um certo romance, entre aspas, e acaba rolando o tal do nudes. Nudes, direto. É um perigo. E acaba que esse nudes vira moeda de troca na mão do bandido ali. Né? Essa situação também é outra coisa preocupante também para os pais também, né? Sim, a gente tem registrado aqui em Além Paraíba, inclusive, ocorrências disso. Dessa parte de que a gente vê depois que a pessoa mandou nudes para desconhecidos e depois aquilo vai cair em grupos, acaba vazando, ou então a família está sendo chantageada a mandar certa quantia em dinheiro para aquilo não aparecer. Então a gente vê isso sim, tá? Então tem que tomar cuidado, os pais têm que ter esse controle, têm que analisar assim, porque a gente vê que isso acontece diariamente. O Maurício Joanes, ali do Rio de Janeiro, ele está perguntando também o seguinte: como ter segurança nos bancos para os idosos? O que você entende? Como é que você vê isso?
Então, na verdade, eu acredito que o idoso sempre é bom, né? Ele fazer qualquer transação bancária acompanhado de alguém, né? Algum parente, alguma pessoa mais próxima. A gente viu até um caso recente, né? De uma pessoa, um parente que foi noticiado, né, nas televisões brasileiras sobre um golpe que levaram morto, né? Para poder fazer transação bancária. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, porque eles são mais frágeis, são o que a gente chama no direito de classe mais vulnerável, pela idade, às vezes gozam de algum problema mental, alguma coisa com a saúde não muito favorável, e pode ter pessoas aproveitando disso, né? Golpes, às vezes funcionários públicos, pessoas que se aproximam e fazem empréstimos consignados, eles autorizam. Nossa, isso é demais, né? Então a gente tem que cercar de cuidado, sim, porque os idosos têm sido vítimas, sim. Agora uma pergunta, que a gente começou aqui o bate-papo aqui, eu falei sobre isso, mas vou jogar essa peteca pra você aí. Golpe de Pix. Esses golpes também de Detran, a pessoa tem como ser ressarcida? Do Pix não tem como. Na minha cabeça, eu acho que não tem como. Tem? Bom, do Pix, vamos falar primeiro do Pix. Falar que não tem como, não posso afirmar isso, porque depende de uma investigação. Às vezes, a pessoa usa uma conta bancária e a gente consegue identificar quem está por trás daquilo. Quando a gente oficia os bancos, oficia, por exemplo, as telefonias, né? E se conseguir provar, identificar a autoria, é possível depois um ressarcimento, sim, em sede de processo. Né? Isso vale também para os golpes de PVA. Porém, a gente tem que ser realista e a gente sabe que esses tipos de golpes estão cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados, que as investigações dificultam, né? A gente tem, inclusive em Belo Horizonte, tem delegacias especializadas nesses tipos de golpes. A gente tem. Se for um caso aqui de alta complexidade, a gente pode solicitar apoio da Polícia Civil do setor lá de golpes de internet de Belo Horizonte. Entendi. Mas não dá para solicitar todo dia apoio, porque eles atendem o estado de Minas inteiro e a gente sabe, a demanda é gigantesca. Da equipe, né? E outra coisa, no caso desses órgãos, vamos falar aí, tanto um Detran da vida, mas essas lojas famosas também, tem como a pessoa responsabilizar essa loja ou esse órgão para que ela ressarça o dinheiro que foi colocado ali nesse golpe? Sim, pode acionar, né? Pedir entrar com ações, se provar que aquela pessoa usou uma loja, dependendo, usar como ação de regresso para poder cobrar a loja. Tudo isso depende de uma investigação, depende do sucesso da investigação, do maior número possível de provas. Por isso que eu falo que essa questão de golpe, o ideal é prevenção. É prevenção. É prevenção. É uma trabalheira... A pena é 1 a 5 anos para quem pratica um golpe, né? A forma mais simples de estelionato, a pena é 1 a 5 anos. Ou seja, não cabe nem aqueles benefícios da lei de pena alternativa, nada disso, que é até 4 anos. Tem grande chance de ser preso. Entendi. A Lei Paraíba está preparada? Tem equipe para essa questão de cuidar de crimes virtuais, assim? A gente tem investigadores que trabalham com essa parte, sim. Mas como eu falei para você, a gente tem que oficiar as pessoas para poder auxiliar as investigações. Porque se for um golpe que envolve o Instagram, eu tenho que mandar ofício para o Instagram para ter resposta. Se tiver envolvendo um banco, eu mando ofício para o banco para poder identificar as contas. Entendi. Quando envolve, por exemplo, o telefone, eu oficio as operadoras. Então, na verdade, o nosso trabalho depende de outros trabalhos. É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Muito bem. Batemos um papo aqui com a delegada, a doutora Daniele Ribeiro, aqui na Simples. Vou te pedir para você, de uma vez, se você ainda não nos segue, seguir a gente, se inscrever aqui no canal, também compartilhar o nosso conteúdo. E esse de hoje foi importante. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, essas pessoas que estão praticando esses golpes de internet em Além Paraíba, elas são de Além Paraíba? Geralmente não. Geralmente não, mas pode. Ela pode ter qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? É porque, como eu falei, o crime de estelionato ele é uma dimensão muito ampla. Então, tem várias formas de crime. Eu posso ter um golpe aqui em Paraíba que envolve, por exemplo, casal, né? Que uma pessoa... eu tive uma ocorrência um tempo atrás que teve uma separação, né? E tinham bens e o suposto autor, ele teria passado os bens dele para outras pessoas. É um golpe.
Então, assim, tem golpes que são mais fáceis de identificar. Passou por uma empresa para poder não participar da partilha. Como tem pessoas que se relacionam com outros e acabam fazendo, por questão amorosa, ser iludidas, tal, Entendi. passam bens. Então, depende do tipo de golpe. Mas esses golpes que envolvem operações bancárias, financeiras, geralmente são pessoas de fora. O leque de opções Imenso. de vigarista e de usar a cabeça para coisas ruins nessa questão da internet é variado pra caramba, Não, né? internet tem também outras opções mais simples, cheque sem fundo. Você dá um cheque sem fundo na pessoa com intenção de fazer uma compra, tal. Tivemos uma ocorrência aqui um tempo atrás, o golpe do Pix, que a pessoa fazia Pix agendado, né? Isso. E na verdade para poder conseguir obter produtos em comércios, mas aí na verdade cancelava o Pix. Então a gente tem, né? Como eu falei, a variedade aqui é enorme. Um amigo meu, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp um dia de noite lá em casa, me pedindo dinheiro pra pagar uma boleta pra ele. Ele nunca fez isso. Aí que eu fiz, entrei em contato pelo outro número dele. Tomar cuidado. Aí ele falou assim, não, cara, não paga não, que já ele foi vítima do golpe, que cataram o WhatsApp dele. Olha só, você que tá assistindo a gente aí, fica esperto. Ele começou a responder um montão de perguntas de uma pesquisa. Quando foi ver, já era tarde, o WhatsApp dele sumiu. Essa pessoa começou a usar o WhatsApp dele pra pedir pra pagar boleta e tudo mais. Teve gente que nem Paraíba que infelizmente caiu no golpe e pagou R$600, R$150. Eu falei assim, essa pessoa não é de me pedir dinheiro emprestado desse jeito. E 10h30 da noite, dessa maneira, tava falando de uma maneira diferente que a pessoa falava. A questão é prevenção mesmo, ficar ligado, né? E nesses casos que você tá falando aí, se é um conhecido seu, liga pra ele, conversa com ele. Né? Golpes que a gente vê, liga, seu filho foi sequestrado, aconteceu isso, Esse foi um dos primeiros que aconteceu, um dos primeiros, mas ainda tem gente que usa esse tipo de coisa, né? E cai. Então, assim, liga primeiro, procura saber. Ou então, se for uma coisa por telefone, conversa com a pessoa. E tenta colher algumas informações sem você passar as suas, pra ver se a pessoa tá te enganando ou não. Né? Muito bem, doutora Daniele Ribeiro, delegada de polícia de Paraíba. A gente hoje batendo um papo aqui na Simples, falando sobre essa questão de golpe da internet. Povo, fica esperto, que ela já falou que agora a parada é prevenção, ficar ligado, se concentra, não fica na hora de receber ou de pagar alguma coisa, não toma decisão precipitada de já sair pagando o troço de qualquer maneira, porque a mão de obra que vai dar para de repente você talvez ter o ressarcimento desse dinheiro é uma coisa bem longa. Então, a parada é o quê? Foi o que ela falou que agora. Prevenção.